Era fim de tarde em Campo Formoso, no sertão baiano, quando Leonardo, cantor sertanejo e agora fazendeiro, desceu da caminhonete para verificar a plantação de milho. O céu alaranjado refletia a secura da terra, e o silêncio só era quebrado pelo som dos passos dos funcionários. Foi então que ele viu uma senhora curvada, com roupas surradas, escondendo espigas de milho num saco de pano. Um dos caseiros gritou: "Tá roubando, patrão!" e se aproximou com firmeza. Leonardo levantou a mão, pedindo calma. A mulher, assustada, largou o saco e ergueu os olhos. "Eu só queria levar um pouco para os meus netos. Eles estão com fome", murmurou. Ela tinha 75 anos, chamava-se Dona Raimunda, e carregava no rosto as marcas da luta. Naquele instante, algo parou dentro de Leonardo. A imagem dela o fez lembrar de uma cena antiga, enterrada em sua memória. Mas antes de qualquer lembrança vir à tona, ele respirou fundo, olhou para os olhos da senhora e disse apenas: "A senhora não precisa mais fazer isso." E foi assim, diante de uma plantação e de um saco de milho, que começou uma história que emocionaria o Brasil inteiro. Um gesto, uma escolha, e o renascimento de uma vida. Leonardo ficou parado por alguns segundos depois de dizer aquelas palavras. A senhora diante dele tremia, não apenas de medo, mas de vergonha. Os olhos dela se enchiam de lágrimas, e havia algo ali que o fazia sentir como se o tempo tivesse voltado. Enquanto os funcionários observavam em silêncio, ele se abaixou, pegou o saco de milho do chão e devolveu nas mãos dela com cuidado. "Vamos conversar ali na varanda", disse, apontando para o alpendre da sede da fazenda. Ela hesitou, mas seguiu. Tinha os passos lentos e o corpo curvado pelo tempo. Já sentados, Leonardo pediu café e pão para ela. Dona Raimunda pegou a xícara com as mãos trêmulas. "Quantos anos a senhora tem?" perguntou ele. 75. "Cuido dos meus 2 netos, Lucas e Lívia. A mãe deles se foi há 2 anos. E o pai? Bom, o pai a gente nem sabe direito onde anda. Eu dou conta do jeito que posso, mas hoje não tinha nada para comer." O impacto daquelas palavras caiu como um raio no peito de Leonardo. Por fora, ele ainda era o artista consagrado, o patrão da fazenda, dono de terras e de respeito. Mas por dentro, uma lembrança atravessou sua mente como uma lâmina. O dia em que seu próprio pai foi preso por furtar um saco de milho. Ele tinha 8 anos. Era madrugada. O pai voltava da roça com um saco pequeno, escondido no ombro, retirado de uma plantação alheia. A família não tinha mais o que comer havia 2 dias. Aquilo era uma tentativa desesperada. A polícia apareceu antes do café da manhã. Levaram o pai algemado, com o milho ainda no chão de terra batida. A mãe chorava agarrada aos filhos. Leonardo se lembrava do som das botas dos policiais, da voz do pai dizendo: "Me perdoa, meu filho." E do gosto amargo da humilhação, voltou ao presente com um nó na garganta. Encarou Dona Raimunda e sentiu que, de alguma forma, estava diante de um espelho do passado. "Dona Raimunda, a senhora me fez lembrar do meu pai. Ele fez o que pôde para nos alimentar. O mundo foi duro com ele. Mas hoje, a senhora está aqui comigo, e eu posso fazer diferente. A senhora não precisa passar por isso sozinha." Ela tentou conter o choro, mas não conseguiu. Chorou silenciosamente com a xícara apertada nas mãos. "Eu não queria roubar, moço, juro. Mas meus netos me pediram só um pouco de comida. Eu não tive coragem de dizer que não tinha mais nada." Leonardo chamou um dos caseiros e pediu para que preparassem alguns sacos de milho, feijão e arroz para ela levar. Também ligou para seu administrador. Queria saber se havia uma casa desocupada na comunidade próxima, Lagoa da Serra. Enquanto isso, Dona Raimunda contava com simplicidade sua rotina. Levantava às 4, catava lenha, fazia farinha para vender, mas ultimamente as vendas tinham parado. Com as chuvas fracas, a roça de mandioca tinha morrido e com ela, a última esperança de sustento. "E os meninos?" perguntou Leonardo. "Faz tempo que não vão à escola. Faltou caderno, faltou merenda, faltou tudo. Mas são bons de cabeça, viu? O Lucas gosta de batucar nos potes lá em casa, diz que quer ser cantor. E a Lívia, ela tem um jeito com bonecas.
Fala que quer cuidar das pessoas. Leonardo sorriu, mas o sorriso era cheio de dor. Ele se lembrou de quando estudava com o caderno emprestado do primo, de quando sonhava com um microfone que nunca teve, só cantava no cabo de vassoura, e de como sua mãe dizia: "Canta, meu filho. Quem canta seus males espanta." Sentia que estava diante de uma nova chance, uma oportunidade de quebrar um ciclo. Ele pediu que trouxessem um carro. Iria levar Dona Raimunda de volta para casa pessoalmente. Queria ver com os próprios olhos como ela vivia. A estrada era de chão batido, cheia de pedras e buracos. Depois de 20 minutos, chegaram a uma pequena casa de barro e telha quebrada. As janelas não tinham vidro, o fogão era a lenha, e as panelas velhas e amassadas estavam vazias. Lucas e Lívia vieram correndo quando viram o carro. Abraçaram a avó com força. "Vó, a senhora tá bem?" "Tô, meus amores, tô melhor agora." Leonardo desceu e olhou ao redor. Não havia dignidade ali, apenas esforço e sobrevivência. O menino sorriu, sem saber quem era aquele homem. A menina ficou escondida atrás da avó, espiando com curiosidade. Naquele instante, Leonardo tomou a decisão definitiva. "A senhora vai ter a casa reformada com banheiro decente, cama para cada um e comida todo mês. As crianças vão voltar para a escola, e se a senhora permitir, quero acolher vocês na fazenda por um tempo, até a obra ficar pronta." Dona Raimunda arregalou os olhos. "Mas eu não tenho como pagar isso, moço." "Não precisa pagar. Só aceite. A senhora já pagou bastante nessa vida." Ela chorou de novo, mas desta vez foi um choro diferente. De alívio, de gratidão. Leonardo se ajoelhou para ficar da altura das crianças. "Vocês gostam de estudar?" Lucas assentiu com entusiasmo. "Gosto de música também. A senhora canta pra gente dormir. A voz dela é bonita, moço." Leonardo olhou para ela surpreso. "Canta, é?" Dona Raimunda sorriu tímida. "Coisa de roça, sabe? Modinha antiga. Mas é o que acalma eles." Ele não disse nada. Mas aquilo ficou guardado. Aquela voz ainda teria um papel importante. De volta à fazenda, Leonardo providenciou tudo. Ligou para amigos da região, pediu ajuda de arquitetos, comprou materiais. Em menos de 2 dias, a reforma começou. Dona Raimunda e os netos foram instalados na ala de hóspedes. A cozinha da fazenda preparava as refeições e os funcionários receberam instruções claras. Tratem essa família com respeito. E naquela mesma noite, Leonardo subiu até o terraço da fazenda, olhou para o céu estrelado e sussurrou: "Pai, hoje eu fiz diferente. Hoje eu perdoei aquele saco de milho." Os dias seguintes foram de movimento intenso na fazenda e na comunidade de Lagoa da Serra. Leonardo não era homem de promessas vazias. Uma vez que tomava uma decisão, fazia questão de cumpri-la com o coração inteiro. A reforma da casa de Dona Raimunda começou já na manhã seguinte. Caminhões chegaram com areia, cimento, madeira nova e telhas brilhando sob o sol. Pedreiros da região foram contratados com urgência, e em poucos dias, a estrutura antiga de barro e taipa começou a ser substituída por paredes firmes, piso de cerâmica e um telhado resistente às chuvas do sertão. Leonardo fez questão de acompanhar o andamento da obra de perto. Toda tarde, depois dos compromissos da fazenda, ele passava por lá. Conversava com os pedreiros, sentava com os vizinhos da comunidade e ouvia histórias. Muitos não acreditavam que aquele gesto era real. Um artista famoso, ajudando uma senhora que o povo já nem via mais, diziam. Mas ele não se importava com o burburinho. Sabia o que estava fazendo. Enquanto isso, Dona Raimunda e os netos viviam como hóspedes especiais na ala leste da fazenda. Era um quarto simples, mas espaçoso, com camas confortáveis, cobertas limpas e ventilador. Para quem vinha do chão de barro, aquele era um outro mundo. A cozinha preparava pratos caseiros, arroz, feijão, carne de sol, legumes. Lívia se encantava com as frutas do pomar, e Lucas ficava hipnotizado observando os músicos que visitavam a fazenda nos intervalos das viagens de Leonardo. Certa manhã, Leonardo levou os dois até a escola municipal de Lagoa da Serra.
A diretora, Dona Marileide, quase não acreditou quando o viu chegando com as crianças pela mão. Esses dois aqui vão voltar para estudar. Quero matrícula, uniforme, merenda, tudo em ordem. E se faltar alguma coisa, a gente providencia. A escola preparou o material em tempo recorde. Em uma semana, Lucas e Lívia estavam novamente nas carteiras, participando das aulas, sorrindo entre outros alunos. No primeiro dia, Leonardo os deixou na porta da sala e ficou observando de longe, com o coração apertado. Viu os dois se sentarem, tímidos, mas atentos, e sentiu como se tivesse depositado esperança em terreno fértil. Dona Raimunda também começava a florescer. No início, se sentia deslocada. Não queria incomodar, ficava envergonhada com tanta gentileza. Mas com o tempo começou a sorrir mais, a caminhar com leveza. A cozinheira da fazenda a convidava para ajudar nas refeições, e ela aceitava com gosto. Sabia temperar como ninguém. Logo, estava ensinando receitas antigas de bolo de milho, pamonha e angu de fubá. Numa dessas manhãs, Leonardo chegou mais cedo à cozinha. Sentou-se à mesa e observou Dona Raimunda cantarolar baixinho enquanto mexia uma panela. A melodia era suave, nostálgica, quase uma reza cantada. Ele não disse nada, apenas fechou os olhos e escutou. No fim da tarde, passeou com ela pela plantação. "A senhora tá gostando daqui?" perguntou. "Tô sim, moço. Nunca imaginei viver coisa parecida. A gente sofre tanto que começa a achar que é castigo. Mas agora, parece que tô acordando de um pesadelo." Leonardo a escutava com atenção, sem pressa. Sentia que aquela mulher trazia em si a alma de um Brasil esquecido, calado demais por tempo demais. Quando a reforma da casa ficou pronta, Leonardo levou Dona Raimunda e os netos para ver o resultado. A casa agora tinha 3 cômodos bem definidos, banheiro com vaso sanitário, pia com água encanada e janelas com vidro. Um pequeno alpendre foi construído na frente, com 2 cadeiras de madeira feitas por artesãos da região. Ao entrar, Dona Raimunda parou no meio da sala, levou as mãos ao rosto e chorou. "Isso aqui é mais do que casa, é respeito." Lucas correu até o quarto dele, pulou na cama e gritou de alegria. Lívia abraçou Leonardo tímida. "Obrigada, tio Léo." Ele se ajoelhou, segurou o rosto dela com carinho e respondeu: "Vocês merecem isso, e muito mais." Nos dias que seguiram, Leonardo estabeleceu algo ainda mais duradouro. Um apoio mensal para a família. A cada mês, Dona Raimunda receberia uma cesta completa de alimentos e produtos de higiene. Também teria acompanhamento médico e psicológico, através de uma parceria com um grupo de voluntários da região. E como se não bastasse, Leonardo criou um cantinho especial na fazenda, uma horta comunitária, onde ela pudesse plantar o que quisesse, ensinar aos funcionários e até vender os excedentes na feira local. Dona Raimunda voltou a se sentir útil, viva. Ensinava com orgulho como cuidar do coentro, do quiabo, da abóbora. Lucas e Lívia passaram a frequentar a fazenda nos fins de semana. Leonardo lhes deu instrumentos simples, um pandeiro, uma flautinha, um tambor pequeno, e se surpreendeu com a musicalidade de Lucas. "Esse menino tem o ritmo no sangue", comentou com os músicos que o acompanhavam. Aos poucos, a relação entre Leonardo e a família deixou de ser um gesto de caridade para se tornar uma amizade verdadeira. Ele gostava de ouvi-los, de estar por perto. Havia ali algo que o reconectava com o que realmente importava. Numa noite tranquila, ao redor da fogueira que os funcionários acendiam aos sábados, Dona Raimunda pediu licença, levantou-se com o violão que um dos músicos havia deixado encostado e começou a cantar uma moda de viola antiga, com a voz firme, cheia de sentimento. A roda inteira se calou. Leonardo a olhou com espanto e admiração. Ali estava ela, simples, descalça, mas imensa. Aquele timbre, aquela presença tinham algo de sagrado. Quando a música terminou, houve silêncio por alguns segundos. Depois, aplausos. Naquela mesma noite, Leonardo tomou uma nova decisão. Uma que ainda ninguém imaginava. Ele queria levar aquela voz para um palco. Não por fama,
mas porque o Brasil precisava ouvir o que ele ouviu, precisava sentir o que ele sentiu. Sem saber, Dona Raimunda acabava de dar o primeiro passo rumo ao impossível. A história que começara com fome e um saco de milho agora ganhava um novo tom, o da música. E o coração do sertão começava a cantar. Na manhã seguinte àquela noite ao redor da fogueira, Leonardo ainda sentia o eco da voz de Dona Raimunda vibrando em sua memória. Era como se algo tivesse despertado nele. Uma certeza silenciosa de que aquela mulher guardava um tesouro que o mundo precisava descobrir. Enquanto tomava café na varanda da casa grande, observando a plantação que se estendia até onde a vista alcançava, ele chamou o produtor musical que estava passando uns dias na fazenda. "Você ouviu ela cantar ontem?" perguntou. O produtor assentiu, impressionado. "Aquilo não é só canto. É história, é verdade, é alma." Leonardo sorriu. "A gente precisa mostrar isso para o mundo." Naquela tarde, ele foi até a horta onde Dona Raimunda cuidava das mudas de coentro e pimentão. Ajoelhou-se ao lado dela, pegou uma enxada e com jeito disse: "Dona Raimunda, posso te fazer um convite meio doido?" Ela olhou com o senho franzido. "Doido quanto, moço?" Ele respirou fundo. "Quero que a senhora cante comigo no Festival Sertanejo do Parque das Mangueiras, lá em Feira de Santana. Vai ter mais de 15.000 pessoas." Ela soltou uma risada curta, descrente. "Tá brincando comigo, né?" "Não. Tô falando sério. O palco é seu se a senhora quiser." Dona Raimunda ficou em silêncio. Seus olhos marejaram. Por alguns segundos ela não soube se ria ou chorava. "Eu cantar? Eu sou só uma velha que cozinha e planta. Nunca subi num palco, Leonardo. Nunca nem vi um de perto. Mas sua voz nasceu para isso. O que eu senti ontem, muita gente precisa sentir também. A senhora não imagina o poder que tem." Ela abaixou a cabeça, mexendo a terra com os dedos, calejados. "Vou pensar, moço. Isso é coisa grande demais pro meu tamanho." Leonardo não insistiu. Deu-lhe um beijo na testa e saiu caminhando devagar. Sabia que havia plantado a semente. Agora era esperar ela brotar. Naquela noite ela ficou acordada por horas, olhando para o teto da nova casa. Pensava no que seria subir num palco, diante de uma multidão. Pensava nos netos vendo a avó lá em cima, cantando. Pensava em como a vida dela havia mudado tanto, tão rápido. No dia seguinte, antes do almoço, ela procurou Leonardo. "Moço, eu aceito. Mas só se eu puder cantar a música que eu mais gosto nesse mundo." Ele sorriu. "Qual música?" "Temporal, de amor." Leonardo arregalou os olhos, surpreso. Aquela música era um clássico, uma das que ele mais tinha cantado na carreira. "É uma das minhas também, vamos fazer isso acontecer." E foi assim que começou uma nova fase na vida de Dona Raimunda. Leonardo providenciou tudo. Professor de canto, fisioterapeuta para ajudar com a respiração, fonoaudióloga para fortalecer a voz. Os ensaios começaram no galpão da fazenda, improvisado com caixas de som e tapete no chão. Nos primeiros dias ela tremia. Tinha vergonha de errar. Ria quando esquecia a letra. Mas Leonardo estava sempre lá, ao lado, segurando sua mão, incentivando. "Errou? Canta de novo. Isso aqui não é competição, é coração." Lucas e Lívia ficavam sentados no chão assistindo tudo com olhos brilhando. Nunca tinham visto a avó daquele jeito, forte, decidida, cheia de luz. A cada ensaio, Dona Raimunda se soltava mais, e a cada nota afinada ganhava confiança. Leonardo também se expunha. Contava a ela seus medos, suas inseguranças antes dos grandes shows. "Teve vez que eu tremi tanto que quase não saía a voz. A gente acha que artista não sente medo, mas sente sim. Só que a gente canta mesmo com o medo ali." A conexão entre os dois se intensificava. Não era só sobre música, era sobre vida. Sobre superar as cercas invisíveis que a sociedade constrói em torno dos mais pobres, dos mais velhos, dos esquecidos. Numa das noites de ensaio, o produtor sugeriu que gravassem uma prévia da apresentação. Montaram um pequeno estúdio improvisado
e filmaram Dona Raimunda cantando Temporal de Amor, com Leonardo ao violão. A gravação ficou simples, mas carregada de emoção. O vídeo foi enviado para a equipe do festival, que ficou maravilhada. A organização confirmou oficialmente a participação dela no evento. Seria uma atração especial, anunciada como o encontro da simplicidade com a força do sertão. A notícia correu. Os jornais locais começaram a falar da apresentação. A voz sertaneja vai cantar com Leonardo em Feira de Santana. As redes sociais se encheram de comentários. Alguns duvidavam, outros torciam. Mas a maioria dizia uma coisa só: mal podiam esperar para ver. Na véspera da viagem, Leonardo levou Dona Raimunda para a cidade pela primeira vez em muitos anos. Compraram roupas novas, sapatos confortáveis e um vestido azul marinho com detalhes bordados à mão. É esse que vou usar no palco, disse ela com um brilho nos olhos. À noite, na varanda, os dois conversaram longamente. Leonardo falou sobre o poder que a arte tinha de curar feridas. Dona Raimunda falou sobre saudades do marido, sobre os filhos que morreram cedo, sobre o tempo perdido, e agora, recuperado. Eu nunca pensei que ia viver tanto assim depois. Dos 70. A vida me deu uma segunda chance e foi você quem abriu a porta. Ele segurou sua mão e respondeu com a voz embargada. Talvez seja o contrário. Talvez tenha sido a senhora que me lembrou porque eu canto. Na manhã da viagem, a caminhonete saiu da fazenda rumo à Feira de Santana com Dona Raimunda no banco da frente. Cabelo preso com fita e coração batendo acelerado. Na bagagem, além do vestido novo, ela levava a coragem que brotou no sertão, a dignidade restaurada e uma canção pronta para emocionar milhares. O palco já estava montado, o público esperado era de 15.000 pessoas. Mas ninguém ali imaginava o que estava por vir, porque entre luzes, microfones e aplausos estava prestes a surgir algo raro, o encontro verdadeiro entre a música e a alma de um povo. E no centro disso tudo estava ela, Dona Raimunda, que um dia entrou escondida na plantação por fome, que agora estava prestes a cantar para o Brasil inteiro. Durante os dias que antecederam o Festival Sertanejo do Parque das Mangueiras, a fazenda de Leonardo se transformou num verdadeiro centro de preparação artística e emocional. O galpão que antes guardava maquinário agrícola virou sala de ensaio. As varandas da Casa Grande ecoavam acordes, e até os animais pareciam perceber que algo especial estava por acontecer. Dona Raimunda acordava cedo, como de costume. Mas, agora sua rotina incluía exercícios vocais, alongamentos para o diafragma e ensaios com o professor de canto que Leonardo havia contratado. No início ela achava tudo engraçado. Nunca pensei que ia fazer aquecimento com língua de fora e mão no peito, dizia entre risadas. Mas não era só o corpo que precisava de preparação. O coração dela também carregava um peso. O medo. O medo de falhar, de esquecer a letra, de ser julgada. Em certos momentos, ela chegava a duvidar de si mesma. Leonardo, será que eu dou conta? Vai ter tanta gente? E era aí que Leonardo mostrava sua parte mais humana. Não como cantor, mas como homem que já enfrentou plateias lotadas com o estômago embrulhado. Dona Raimunda, eu já tremi, tanto antes de entrar no palco que pensei em sair correndo. Isso é normal. Mas sabe o que eu faço? Eu fecho os olhos e lembro da minha mãe, do meu pai, da primeira vez que cantei para meia dúzia de gente numa quermesse. E aí a voz vem. Essas conversas tornaram-se diárias. Enquanto os ensaios evoluíam tecnicamente, os dois aprofundavam uma conexão emocional. Dona Raimunda contava sobre a infância difícil na zona rural, os filhos que perdeu, o marido que partiu cedo demais. Leonardo ouvia atento, às vezes com lágrimas nos olhos. Em troca, dividia suas próprias dores. A saudade do irmão Leandro, os altos e baixos da fama, a solidão nos bastidores, os netos, Lucas e Lívia, assistiam tudo como num sonho. Eles viam a avó se transformando diante dos próprios olhos, da mulher que lavava roupa no tanque e fazia bolinhos de chuva em silêncio, para alguém que agora erguia a cabeça, sorria com os olhos e se arriscava a soltar a voz mesmo com medo. Num dos ensaios mais emocionantes,
O produtor pediu para que ela cantasse Temporal de Amor de olhos fechados, sem se preocupar com afinação ou ritmo. Só sentindo. E foi ali, naquele momento, que algo se quebrou dentro dela. Ou talvez tenha se consertado. Dona Raimunda cantou com uma entrega tão verdadeira que o galpão inteiro ficou em silêncio. Ao fim da música, Leonardo a abraçou forte. É isso, Dona Raimunda. É disso que eu tô falando. É isso que o Brasil precisa ouvir. Mas nem tudo foi fácil. Na semana do festival começaram a circular críticas nas redes sociais. Algumas pessoas diziam que era jogada de marketing, que Leonardo estava se aproveitando de uma idosa para aparecer. Dona Raimunda ficou abalada. Moço, tão falando mal da gente. Eu não quero que pensem que sou tola. Leonardo a chamou para uma conversa à beira do lago. Sentaram-se sob uma árvore, olhando o reflexo das nuvens na água. Olha, Dona Raimunda, na vida sempre vai ter gente que não entende, que não vê com o coração. Mas a senhora sabe da verdade. Eu também. E os seus netos? Eles estão vendo. Isso é o que importa. O resto é barulho. Ela assentiu, enxugando as lágrimas com o lenço de crochê que sempre levava no bolso. Na última noite antes da viagem, Leonardo preparou uma surpresa. Montou um pequeno palco no quintal da fazenda, com luzes improvisadas e uma fileira de cadeiras ocupadas por funcionários, vizinhos e amigos próximos. Hoje é o nosso ensaio geral. Seu primeiro público, anunciou. Dona Raimunda subiu no palco com o vestido azul marinho que usaria no festival. O coração batia forte, mas ela já não era a mesma mulher de antes. Ela olhou para os rostos amigos na plateia improvisada, respirou fundo e cantou. E cantou com a alma. Ao fim da música, todos aplaudiram de pé. Lucas e Lívia correram até o palco e a abraçaram. Leonardo, com os olhos marejados, disse: Agora eu sei que vai dar certo. Porque você já venceu, Dona Raimunda. O palco só vai mostrar o que você já é. A viagem até Feira de Santana foi marcada por risos, cantorias e ansiedade. Durante o trajeto, Leonardo compartilhou com ela histórias de outros shows, curiosidades de bastidores, até gafes que cometeu no palco. Uma vez errei a letra inteira de uma música. E sabe o que fiz? Sorri e continuei. Porque quem canta com verdade, mesmo errando, acerta o coração. Na chegada ao local do evento, a estrutura do festival impressionou Dona Raimunda. Palco imenso, telões gigantes, técnicos, correndo de um lado para o outro. Ela segurava firme a mão de Leonardo, como uma criança prestes a entrar em um parque de diversões desconhecido. Nos bastidores, ela foi maquiada, penteada e recebeu o crachá de artista convidada. Olhava para tudo com espanto e gratidão. Quando foi anunciado que ela subiria ao palco na segunda metade do show, ela respirou fundo. Vai dar certo, né? Leonardo a olhou nos olhos e disse: Vai, porque você vai cantar com amor. E amor nunca falha. Enquanto a plateia de 15.000 pessoas se aglomerava diante do palco, Dona Raimunda esperava seu momento. Os holofotes acesos, os instrumentos afinados, e o Brasil prestes a conhecer uma voz que vinha do sertão, não apenas da garganta, mas da alma. E assim, entre ensaios, medos, superações e afetos, Dona Raimunda estava pronta, não para ser artista de uma noite, mas para ser símbolo de coragem, dignidade e transformação. E no coração de Leonardo, ela já era tudo isso, e muito mais. O céu de Feira de Santana estava limpo, salpicado de estrelas que brilhavam como testemunhas silenciosas da noite que estava por começar. O festival sertanejo do Parque das Mangueiras fervilhava de expectativa. 15.000 pessoas lotavam o espaço, muitas com bandeiras, outras com chapéus de palha, todas movidas pela mesma energia. O amor pela música sertaneja e pela figura de Leonardo, que naquela noite prometia uma surpresa jamais vista. Nos bastidores, Leonardo se preparava como sempre, calmo por fora, mas com o coração pulsando como tambor. À sua frente, Dona Raimunda ajeitava o vestido azul marinho, o mesmo do ensaio na fazenda. Estava sentada, mãos trêmulas sobre o colo, olhos fixos na cortina que separava os bastidores do palco. Podia ouvir o burburinho da multidão, os gritos de fãs, o som abafado da banda se aquecendo.
A realidade parecia um sonho em câmera lenta. Leonardo se aproximou devagar, ajoelhou-se ao lado dela e disse em voz baixa: "É agora. E está tudo bem ter medo. Mas lembra, o que vai sair da sua boca hoje é verdade. E verdade não se ensaia, só se vive." Dona Raimunda assentiu, apertou o terço escondido no bolso e sorriu. "Tô pronta, moço." O show começou com os grandes sucessos da carreira de Leonardo. "Pense em Mim", "Entre Tapas e Beijos", "Talismã". O público cantava em coro num espetáculo de vozes unidas pelo afeto. Mas havia uma expectativa no ar, algo diferente. Os telões exibiam imagens da fazenda, da plantação de milho, de Dona Raimunda sorrindo com os netos. A plateia não entendia, completamente, mas sentia. Havia uma história sendo contada e todos estavam prestes a fazer parte dela. Então, após uma breve pausa e uma breve troca de instrumentos no palco, Leonardo voltou ao microfone com um tom diferente na voz. "Hoje eu quero dividir com vocês algo que mudou a minha vida. Uma história que começou com um simples saco de milho e virou um temporal de amor." A plateia ficou em silêncio. Ele prosseguiu: "Eu conheci uma mulher extraordinária, uma avó guerreira humilde que cuidava dos netos com o coração e com a coragem, e descobri nela algo que nem ela sabia que tinha. Uma voz que fala com a alma. Por isso, com todo o orgulho do mundo, eu quero chamar ao palco Dona Raimunda." O público demorou um segundo para reagir, mas quando as luzes se voltaram para a lateral do palco e a pequena senhora entrou caminhando com passos firmes, os aplausos explodiram. Era como se todo o Brasil estivesse ali, naquele momento, assistindo à chegada de uma nova estrela. Não dessas feitas de fama, mas de verdade. Dona Raimunda caminhou até o centro do palco, segurando o microfone com as duas mãos. Leonardo a acompanhava ao lado como um filho orgulhoso. As luzes baixaram, a banda silenciou por um instante, e então começaram os primeiros acordes de Temporal de Amor. O arranjo era suave, respeitoso, como se a música tivesse sido escrita só para ela. A primeira nota saiu hesitante, quase sussurrada, mas à medida que os versos avançavam, algo se transformava. A voz de Dona Raimunda ganhava corpo, coragem e clareza. Era uma voz que não buscava perfeição, mas tocava fundo. Cada palavra cantada carregava o peso dos anos vividos, das lutas enfrentadas, das noites em claro ao lado dos netos com fome. E, paradoxalmente, também carregava a leveza de alguém que agora sabia. Estava viva, verdadeiramente viva. Leonardo se emocionava ao lado dela. Em determinado momento, ele parou de cantar, deixou que ela conduzisse os versos sozinha, e observou, assim como o público, aquela senhora de 75 anos se transformar em símbolo. Uma mulher simples, erguendo a voz diante de milhares, falando, não apenas por si, mas por todos que foram silenciados pela pobreza, pela idade, pelo esquecimento. Quando o refrão chegou pela segunda vez, o público inteiro já cantava junto. Milhares de vozes ecoando no parque, como uma onda de calor humano atravessando a noite baiana. Muitos choravam. Outros apenas sorriam, sem conseguir explicar o que estavam sentindo. Era um daqueles momentos raros em que o tempo parece parar. Ao final da canção, o silêncio caiu por 2 segundos. E então veio o estrondo. Um aplauso unânime, intenso, demorado. O tipo de aplauso que não se ouve todos os dias. Dona Raimunda ficou ali, sem saber o que fazer, com os olhos cheios d'água. Leonardo a abraçou e sussurrou: "A senhora fez história hoje." Os vídeos da apresentação começaram a ser compartilhados em tempo real. Hashtags como Managua Dona Raimunda e Magia Temporal de Amor tomaram conta das redes sociais. Jornais locais interromperam suas coberturas para noticiar o momento. Influenciadores repostavam o trecho do show com legendas como "A apresentação mais emocionante do ano" e "Isso é o Brasil real." Quando voltaram para os bastidores, Dona Raimunda foi recebida com abraços, lágrimas e gratidão. Técnicos de som, seguranças, músicos, todos queriam tirar uma foto, dar parabéns, agradecer. Ela,
Ainda em estado de graça, dizia baixinho: "Eu só queria cantar pro meu neto sorrir." Na van de volta para o hotel, Lucas e Lívia se deitaram no colo da avó sorrindo. "Vó, você é famosa agora?" Dona Raimunda respondeu com a simplicidade de quem nunca buscou fama. "Famosa? Não, só a mais conhecida." E Leonardo, do banco da frente, completou: "Conhecida por ser de verdade. E isso vale mais do que qualquer fama." Naquela noite, enquanto dormia no quarto de hotel, Dona Raimunda teve um sonho. Estava num campo florido, com Leonardo ao seu lado, e as vozes do público ainda ecoavam ao longe. Pela primeira vez em muitos anos, ela acordou com o peito leve e a alma em paz. Na manhã seguinte, o país inteiro falava dela. Mas, acima de tudo, falava sobre empatia, dignidade e amor. Porque, sem querer, Dona Raimunda não apenas cantou uma música. Ela deu voz a um Brasil esquecido. E foi ouvida. A apresentação de Dona Raimunda ao lado de Leonardo no Festival Sertanejo do Parque das Mangueiras, em Feira de Santana, não foi apenas um espetáculo musical. Foi o início de um movimento. Nas primeiras horas do dia seguinte, enquanto a Bahia ainda despertava sob os efeitos da emoção da noite anterior, a internet já fervilhava. Vídeos da apresentação alcançavam milhões de visualizações. Nos comentários, palavras como inspirador, inacreditável, o Brasil que queremos, se multiplicavam em todas as redes sociais. Programas de televisão correram para cobrir o fenômeno. Repórteres batiam à porta da fazenda e da pequena casa de Dona Raimunda em Lagoa da Serra, tentando entender quem era aquela mulher que emocionou o país inteiro. Mas a resposta estava além da biografia. O que o Brasil viu no palco não foi só uma senhora cantando, foi o reflexo de uma dor coletiva, de uma resistência silenciosa que, por instantes, encontrou uma melodia para se expressar. Leonardo, profundamente tocado pelo impacto daquela noite, percebeu que algo maior estava nascendo. Em reuniões com sua equipe e com parceiros próximos, decidiu transformar aquele momento em ação concreta. Isso não pode parar aqui. Não é só sobre música, é sobre dignidade, é sobre olhar para quem ninguém olha, disse ele numa conversa transmitida ao vivo em seu canal. E foi assim que, apenas 3 semanas após o festival, nascia oficialmente o Projeto Temporal, uma iniciativa social voltada para atender famílias em situação de extrema vulnerabilidade, especialmente avós que cuidavam sozinhas de netos, como Dona Raimunda. O projeto começou com a distribuição de cestas básicas e apoio educacional em 5 comunidades do interior da Bahia, mas rapidamente ganhou força e adesão de voluntários em outros estados. A estrutura do projeto era simples, mas eficiente. Cada núcleo recebia doações vindas de empresários, artistas, agricultores e pessoas comuns tocadas pela história. Voluntários locais organizavam entregas e identificavam famílias em situação de urgência. As escolas envolvidas recebiam material didático, fardamento e alimentação reforçada. Médicos se disponibilizavam para consultas gratuitas e psicólogos passaram a atender os idosos que, até então, carregavam o peso da responsabilidade sem qualquer apoio emocional. O impacto foi imediato. Em Lagoa da Serra, onde tudo começou, o que antes era uma comunidade esquecida, sem perspectiva, começou a respirar novos ares. As crianças voltaram a brincar nas ruas. Pequenos comércios locais reabriram. E o mais simbólico, outras Dona Raimundas começaram a aparecer. Mulheres invisíveis, fortes, que agora sentiam que sua história importava. Enquanto isso, Dona Raimunda, mesmo assustada com a fama repentina, fazia questão de participar dos primeiros eventos do projeto. "Eu não quero só aparecer, quero ajudar de verdade", dizia com firmeza. Em um dos encontros, ao entregar uma cesta básica a uma senhora chamada Benedita, de 82 anos, ela se ajoelhou ao lado dela e disse: "A senhora agora tem a gente, e isso vale mais que qualquer milho nesse mundo." Leonardo viajava semanalmente para diferentes comunidades, usando sua influência para abrir portas e mobilizar recursos. Não era raro vê-lo sentado no chão, ouvindo histórias, com os olhos marejados e o coração exposto. O cantor de grandes palcos se tornava ali um elo entre mundos,
Um homem que, ao revisitar sua origem humilde, redescobria o propósito de sua trajetória. Em poucos meses, o projeto temporal já havia transformado a vida de centenas de famílias. Em Irecê, uma escola ameaçada de fechar por falta de alunos reabriu com apoio do projeto, garantindo transporte e alimentação para 70 crianças. Em Senhor do Bonfim, um grupo de jovens criou uma cooperativa de produção de milho e farinha, inspirados pela história de Dona Raimunda. Em Vitória da Conquista, 3 casas foram reconstruídas com a ajuda de pedreiros voluntários e doações anônimas. A história continuava se espalhando como vento em lavoura madura. Documentários começaram a ser produzidos. Uma editora ofereceu a Leonardo e Dona Raimunda um contrato para contar essa história em livro. Mas, acima de qualquer repercussão, o que mais emocionava era o alcance real da transformação. Famílias que antes sobreviviam à margem da dignidade agora estavam recomeçando. Em uma entrevista concedida ao Jornal da Bahia, Dona Raimunda falou com os olhos brilhando. Eu achava que minha vida ia terminar no silêncio, mas agora, toda vez que eu canto, parece que abro a janela de outras vidas também. E ela tinha razão. As apresentações ao lado de Leonardo continuavam, mas agora com um significado diferente. Cada palco era também um microfone para a voz dos invisíveis. Em uma noite especial em Salvador, após cantarem juntos novamente Temporal de Amor, Leonardo parou e disse ao público: A gente não tá aqui só para cantar. Tá aqui para lembrar que enquanto tiver uma avó cuidando de neto com fome, nesse país a gente tem trabalho para fazer. A plateia foi à loucura. Mas mais do que aplausos, houve adesão. Pessoas se voluntariaram, doaram, compartilharam. Era como se um país inteiro, cansado de tanta indiferença, tivesse encontrado um motivo para acreditar e agir. No fim daquele ano, o projeto temporal já atuava em 7 estados. A meta era dobrar esse número no ano seguinte. Leonardo, antes, conhecido apenas como cantor, agora era reconhecido como um agente de transformação. Dona Raimunda, por sua vez, era chamada carinhosamente de a avó do Brasil. Mas ela, com a simplicidade de sempre, dizia sorrindo: Sou só uma lavradora que teve a sorte de cruzar com o coração certo. E, de fato, foi esse encontro, entre um coração generoso e uma voz calada, que deu origem a uma das mais belas histórias de empatia que o Brasil já viu. Tudo por causa de um gesto simples. Tudo por causa de um saco de milho, colhido às escondidas, que acabou colhendo amor em abundância. Após o enorme sucesso da apresentação no Festival Sertanejo e o crescimento acelerado do projeto temporal, a vida de Leonardo e Dona Raimunda passou por uma transformação profunda e definitiva. Aquele encontro inesperado em Campo Formoso, que começou com um gesto de empatia diante do furto de algumas espigas de milho, agora ecoava em toda a nação. O Brasil acompanhava, encantado, a trajetória da senhora de 75 anos, que virou símbolo de resistência, esperança e amor. E Leonardo, o cantor sertanejo que virara fazendeiro, se tornava um ícone de solidariedade e ação social concreta. Nos meses seguintes, Leonardo e Dona Raimunda começaram a realizar uma série de shows pelo Brasil, levando a mensagem do projeto temporal para públicos cada vez maiores e mais diversos. O roteiro das apresentações incluía cidades grandes e pequenas, do Nordeste ao Sul, com cada show carregado de emoção e significado. Eles cantavam juntos Temporal de Amor, a música que havia marcado aquele festival e tocado o coração de milhares, e entre cada canção, compartilhavam histórias reais de vidas que estavam sendo transformadas graças à iniciativa. O público não assistia apenas a um espetáculo musical. Participava de um movimento de mudança que ganhava força a cada dia. Em uma dessas apresentações, realizada em Fortaleza, a emoção tomou conta da arena. Milhares de pessoas cantavam junto com Dona Raimunda, cujas mãos enrugadas seguravam o microfone com uma força e delicadeza que só quem já enfrentou a dor da fome e da solidão pode ter. Leonardo observava emocionado, sabendo que aquela cena jamais sairia de sua memória. O encontro entre aquele canto simples e verdadeiro e a plateia sedenta por esperança criava uma energia única, capaz de romper qualquer barreira.
A demanda por essa experiência foi tanta que Leonardo decidiu, junto à sua equipe, lançar o CD Temporal de Amor. O álbum reunia não só a música, que agora era um hino nacional, mas também outras composições inspiradas pela trajetória de Dona Raimunda e das famílias atendidas pelo projeto. A produção teve um cuidado especial para que cada faixa carregasse a essência da história de superação, mostrando que a música pode ser um poderoso instrumento de transformação social. O lançamento foi um sucesso de crítica e público, atingindo rapidamente as principais paradas musicais do país e recebendo reconhecimento internacional. Além dos shows e do CD, o reconhecimento da importância do projeto temporal se manifestou em prêmios e honrarias. Leonardo e Dona Raimunda foram convidados para participar de eventos e conferências que discutiam inclusão social, combate à fome e empoderamento da terceira idade. Em Brasília, receberam uma homenagem do Congresso Nacional, que reconheceu oficialmente o projeto como uma das principais iniciativas de impacto social do país. Durante o discurso de agradecimento, Leonardo destacou que o verdadeiro mérito era de cada família, que, apesar das adversidades, resistia e lutava por dias melhores. Entrevistas para grandes veículos de comunicação se tornaram rotina. Dona Raimunda, com sua simplicidade e sabedoria, conquistava corações ao contar sua história, sempre ressaltando que não fazia nada sozinho e que o que importava era a união das pessoas em torno de uma causa maior. Leonardo, por sua vez, compartilhava suas motivações, lembrando que jamais imaginou que um gesto tão simples poderia gerar uma corrente tão poderosa. Ambos reforçavam a importância da empatia, da solidariedade e da ação prática, inspirando milhares de pessoas a buscarem formas de ajudar suas comunidades. O projeto temporal também ganhou apoio institucional. Governos estaduais e municipais firmaram parcerias para expandir o alcance das ações. Recursos públicos foram destinados para a construção de centros comunitários, aquisição de alimentos e contratação de profissionais para acompanhamento das famílias beneficiadas. Isso permitiu que o projeto deixasse de ser apenas uma iniciativa voluntária e se tornasse uma política pública de referência com impacto real e sustentável. Ao mesmo tempo, o projeto ampliava seu foco. Novas frentes foram criadas para atender outras necessidades identificadas nas comunidades. Oficinas de capacitação profissional para jovens e adultos, grupos de apoio psicológico para idosos, programas de incentivo à cultura local e à agricultura familiar sustentável. Tudo isso com o cuidado de manter a essência que deu origem ao projeto: a valorização da dignidade humana e a crença no poder da solidariedade. Leonardo, apesar da agenda intensa, não deixou de lado sua vida pessoal. Passou a dedicar ainda mais tempo aos netos, aos amigos de infância e à própria fazenda, que se transformou num verdadeiro polo de acolhimento e desenvolvimento comunitário. Ele sabia que o sucesso do projeto dependia da conexão com as raízes, da manutenção do olhar atento às necessidades reais e da capacidade de inspirar com o exemplo. Dona Raimunda, por sua vez, tornou-se uma referência não só na música, mas também na liderança comunitária. Ela visitava regularmente as famílias apoiadas, participava das reuniões do projeto e, sempre que podia, conversava com crianças e jovens, incentivando-os a sonhar e acreditar que era possível transformar a realidade. Sua história ganhou espaço em livros, documentários e exposições, servindo como inspiração para outras iniciativas sociais pelo país. O reconhecimento nacional não apagava, porém, a simplicidade de Dona Raimunda e a humildade de Leonardo. Em entrevistas, eles sempre reforçavam que o maior prêmio era ver vidas sendo transformadas e que o projeto só existia graças à união de muita gente disposta a fazer o bem. Leonardo chegou a dizer numa ocasião: "Se eu pudesse cantar para o mundo todo, eu cantaria só para dizer que a solidariedade é o maior instrumento que temos para mudar o destino das pessoas." Enquanto isso, as músicas do CD Temporal de Amor continuavam embalando momentos de esperança, encontros e renovação em todo o Brasil. Em rádios comunitárias, em festas de interior, em lares simples, aquela melodia simples e poderosa
se tornava um hino de resistência e amor. E sempre que Leonardo e Dona Raimunda subiam ao palco, a plateia sabia que estava participando de algo muito maior do que um show. Estava testemunhando uma revolução silenciosa, feita de gestos pequenos, mas grandiosos. A imprensa internacional também notou o impacto do projeto. Jornais e revistas estrangeiras destacavam o caso como um exemplo de como a música e a empatia podem ser catalisadores de mudança social. Documentários foram produzidos, e Leonardo e Dona Raimunda foram convidados para palestras e eventos em outros países, levando a mensagem do projeto temporal além das fronteiras brasileiras. Mas mesmo com toda essa projeção, a essência permanecia intacta. O projeto continuava firmemente enraizado nas comunidades que o viram nascer. O compromisso era de que o movimento não se perdesse na fama, mas continuasse alimentando a vida real das pessoas que mais precisavam. Era isso que movia Leonardo e Dona Raimunda a cada dia, e o que inspirava milhares a seguir o exemplo. O lançamento do CD e a série de shows pelo Brasil representaram a consolidação de uma história que começou com um simples gesto de humanidade e culminou em um projeto que mudou a vida de milhares de brasileiros. A música, que sempre foi a linguagem de Leonardo, agora falava também de solidariedade, esperança e transformação. Dona Raimunda, a mulher que carregava a força da vida em cada canção, tornou-se símbolo do que é possível quando a compaixão encontra espaço para florescer. Assim, naquela fase, a história de Leonardo e Dona Raimunda se transformava em uma referência nacional, um exemplo vivo de que, mesmo diante das maiores dificuldades, o amor e a solidariedade podem construir pontes e mudar destinos. E essa mensagem, gravada em cada nota e em cada gesto, seguiria ecoando por muitas gerações. 3 anos depois do início do projeto temporal, a transformação provocada pela iniciativa de Leonardo e Dona Raimunda alcançava uma dimensão que eles jamais poderiam imaginar naquela tarde em Campo Formoso, quando um simples gesto de compaixão deu início a tudo. O projeto, que começou com a doação de sacos de milho e a reforma da casa de Dona Raimunda, agora estava presente em 12 estados brasileiros, impactando diretamente milhares de famílias que enfrentavam situações de vulnerabilidade. A força daquela corrente do bem não diminuía. Ao contrário, crescia a cada dia, impulsionada pela esperança e pelo trabalho dedicado de muitas mãos unidas. Na pequena comunidade de Lagoa da Serra, onde tudo havia começado, a vida de Dona Raimunda e seus netos Lucas e Lívia eram um retrato vivo das mudanças. Lucas, agora com 12 anos, caminhava com o olhar brilhante, carregando nas costas sua mochila nova, símbolo da volta à escola que se consolidara como um compromisso inabalável da família e da comunidade. Ele sonhava em ser músico, inspirado pelo avô que nunca conhecera e pelas canções que ouvira tantas vezes cantadas pela avó e por Leonardo. Lívia, com seus 10 anos, mostrava uma determinação que surpreendia a todos. Queria ser médica para ajudar outras crianças que, assim como ela, enfrentaram dificuldades para ter uma infância digna e saudável. Eles eram a prova viva de que, com apoio e oportunidade, o futuro pode se reconstruir mesmo diante das maiores adversidades. Dona Raimunda continuava sendo uma presença forte e iluminada na comunidade e no projeto. Ainda cantava, sempre com a mesma emoção que arrebatou uma plateia de 15 mil pessoas no Festival Sertanejo. Mas agora seu canto tinha um propósito ainda maior. Em várias ocasiões, ela se reunia com as crianças do projeto sentada num círculo, compartilhando histórias, canções e ensinamentos de vida. Sua voz carregava a força da experiência e da superação, e cada palavra era um convite para que aqueles pequenos acreditassem em si mesmos, fossem persistentes e nunca perdessem a fé. Era como se a cada nota cantada, Dona Raimunda estivesse plantando sementes de esperança e coragem em cada coração. Leonardo, por sua vez, encontrava no projeto temporal não só um compromisso social, mas o que ele definiu como seu propósito maior. Mesmo com a agenda lotada de shows e compromissos, ele mantinha a simplicidade e o olhar atento às raízes que o haviam guiado desde o início. A fazenda em Campo Formoso se tornara um polo de acolhimento e transformação,
onde não faltavam mãos estendidas para aqueles que precisavam. Ali, os valores de solidariedade e humanidade se reforçavam diariamente, mostrando que a verdadeira riqueza estava na capacidade de fazer o bem e mudar vidas. A caminhada do projeto temporal não foi isenta de desafios. O crescimento trouxe a necessidade de profissionalização das equipes, a busca por recursos e o enfrentamento de burocracias para garantir que as ações tivessem continuidade e impacto real. No entanto, Leonardo e Dona Raimunda nunca perderam de vista a essência do movimento. Cada vitória era comemorada com gratidão, e cada obstáculo enfrentado com determinação e fé. Eles sabiam que a luta por justiça social e dignidade é longa, mas que a persistência e a união fazem a diferença. O sucesso do projeto também incentivou outras pessoas a se engajarem em ações semelhantes em suas regiões. Inspirados pela história da senhora que pegava milho para alimentar os netos e pelo cantor sertanejo que virou fazendeiro e empreendedor social, milhares de voluntários passaram a atuar em comunidades espalhadas pelo país, replicando a filosofia do projeto temporal. Esse efeito multiplicador mostrava que o poder de um gesto simples pode criar ondas de transformação muito além do esperado. Na escola onde Lucas e Lívia estudavam, por exemplo, foram implantados programas de reforço escolar e atividades culturais que ajudavam a integrar as crianças e oferecer novas oportunidades de aprendizado. As cestas básicas continuavam a chegar mensalmente às famílias cadastradas, garantindo um mínimo de segurança alimentar. Oficinas de música e artes plásticas passaram a fazer parte da rotina comunitária, ajudando os jovens a descobrirem talentos e expressarem emoções, resgatando a autoestima perdida por anos de dificuldade. A relação de Leonardo e Dona Raimunda com a comunidade consolidava-se em gestos simples, mas profundos. Eles participavam ativamente das celebrações locais, ouviam as demandas e estavam sempre dispostos a aprender e a adaptar o projeto às necessidades reais das pessoas. Essa proximidade fez com que o projeto não fosse visto como algo distante, mas como parte da vida cotidiana, um alicerce de apoio e esperança. Em uma visita recente à fazenda, Leonardo conversou emocionado sobre o que aquele projeto representava para ele. Não é só ajudar, é fazer parte. Quando eu vejo o sorriso de uma criança que recebeu um livro, que voltou à escola, que tem comida na mesa, eu sinto que tudo vale a pena. A música sempre foi minha vida, mas o projeto temporal me mostrou que o amor e a solidariedade são as maiores melodias que podemos tocar no mundo. Essas palavras revelavam a transformação interior que acompanhava a mudança exterior. Enquanto isso, Dona Raimunda, com seu jeito carinhoso e sábio, continuava a ser uma mãe e avó para muitas crianças além de Lucas e Lívia. Sua presença era um conforto e um exemplo para as famílias. Ela sempre dizia que cada gesto de ajuda que recebia era uma chance de devolver o carinho e a esperança para outros, como uma corrente infinita de amor que ninguém deveria quebrar. A fé que a guiava era um farol para toda a comunidade. A repercussão da história, que começou em um campo de milho, atingiu também as redes sociais e as plataformas digitais. Vídeos de Dona Raimunda cantando com Leonardo, relatos das famílias beneficiadas e os resultados concretos do projeto viralizavam com frequência, mobilizando doações e ampliando o alcance da iniciativa. A participação do público era essencial para manter viva a chama da transformação. Em muitas cidades brasileiras, surgiram grupos locais que, inspirados pelo projeto temporal, organizavam arrecadações, mutirões de reforma, campanhas de doação de alimentos e roupas e atividades de lazer para crianças e idosos. Esse movimento espontâneo mostrava que quando a solidariedade é despertada, ela ganha vida própria e se espalha de forma contagiante. Lucas, cada vez mais apaixonado pela música, já dava seus primeiros passos como cantor nas reuniões comunitárias, incentivado pela avó e pelo próprio Leonardo. Ele via na música não apenas uma forma de expressão, mas uma ponte para transformar sua vida e a de tantos outros. Lívia, por sua vez, destacava-se nos estudos e participava de atividades voluntárias,
sonhando com o dia em que poderia ajudar as pessoas como a avó e Leonardo haviam ajudado a sua família. Essa nova geração de crianças e jovens, nutrida pelo apoio do projeto temporal, representava a esperança de um Brasil mais justo e solidário. Eles eram o presente e o futuro, e sua história era a prova de que, com amor, educação e oportunidade, qualquer ciclo de pobreza e sofrimento pode ser quebrado. E assim, o que começou com um saco de milho furtado em um campo do interior da Bahia, transformou-se em uma jornada de humanidade, música e mudança social que tocou corações e reescreveu destinos. Leonardo e Dona Raimunda, unidos pela música e pela solidariedade, seguiram inspirando o país, mostrando que o maior legado que alguém pode deixar é o amor que planta na vida do outro. O projeto temporal continuava a crescer, levando com ele uma mensagem simples, porém poderosa. Quando abrimos nosso coração para o próximo, estamos criando um mundo onde todos têm chance de florescer. E essa era a canção que Leonardo e Dona Raimunda cantavam todos os dias, para um público que vai muito além dos palcos, nas casas, nas ruas e nos corações de cada brasileiro que acredita na força da empatia e da transformação. E assim, termina essa história que prova que um simples ato de bondade pode virar um verdadeiro temporal de amor e transformação. Se você sentiu esse coração bater mais forte, já sabe. Aqui no canal Pelo Mundo a gente acredita que cada história tem o poder de mudar vidas, inclusive a sua. Então não vai dar mole, hein? Já clica aí em se inscrever, ativa o sininho, para não perder nenhuma novidade e deixa aquele joinha maroto, porque a sua curtida é combustível para mais histórias incríveis como essa. E olha só, compartilhar essa vibe boa também é um jeito fácil de espalhar esperança por aí. Bora ser protagonista desse movimento junto com a gente. Vem fazer parte dessa família que transforma o mundo, um vídeo de cada vez. Até a próxima aventura aqui no canal Pelo Mundo.